estudantes do 9º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre as danças de salão tradicionais. Vem comigo então, vamos conhecer um pouquinho sobre a valsa. Vocês conseguem identificar essas imagens? Em casamentos, em competições, a valsa é um estilo de dança de salão que está presente em vários momentos da vida das pessoas, principalmente quando a gente pensa na nossa sociedade brasileira. É comum em celebrações, festas de 15 anos, as meninas dançarem com os seus príncipes, aquela valsa escolhida, ensaiada, coreografada. Também é comum a abertura das festas de casamento com a valsa dançada pelos noivos. A valsa ela teve origem nas camadas populares austríacas. Então ela se originou lá na cultura dos camponeses e foi levada para os salões da nobreza. É engraçado perceber isso, que hoje em dia é uma das danças mais chiques, mais famosas que nós temos conhecimentos, mas que se originou lá das camadas populares. Em alguns momentos, ela tem alguns gestos técnicos que têm que ser muito bem trabalhados, muito bem compostos e muito bem coreografados. Ainda nessa questão, a valsa ela tem um composto ternário de passos. O primeiro passo sempre mais firme, mais marcante e os 2 segundos mais leves. É muito importante respeitar esse tempo da estrutura dos passos na hora de compor a coreografia e o ritmo da dança. É interessante a gente observar que a valsa foi trazida de Viena para o Brasil pelo professor de Dom Pedro e Dona Leopoldina e que ela acabou se disseminando aqui dentro do nosso país, não somente nos salões da nobreza, como entre as camadas mais populares. Conseguem observar essas imagens? Aqui nós estamos vendo alguns estilos e algumas apresentações da polca. Você já ouviu falar de polca? É um ritmo que você conhece? Talvez esse ritmo seja um pouco menos conhecido que a valsa, o bolero e alguns outros ritmos de salão. Ela foi originária lá nos países do leste europeu e por isso não é sempre que ela faz parte da nossa cultura e da nossa sociedade. Mas a gente consegue observar diferentes evoluções e alguns contextos, inclusive, dos trajes típicos. Nessa imagem a gente observa casais dançando com trajes específicos, assim como as crianças. A polca ela serve para trazer vários elementos de uma cultura que às vezes a gente não tem tanto conhecimento. A dança ela transmite essa cultura, não somente pelo ritmo em si, mas pelos elementos da vestimenta, como a gente pode ver nesse slide. Danças, vestimentas mais pesadas, costumes corporais mais rígidos. É interessante a gente observar que em festas de casamento, os países do leste europeus e alguns grupos de imigrantes, eles ainda têm essa cultura de ter a dança da polca. Ela é um ritmo muito rápido, muito empolgante, muito acelerado e é transmitido às vezes dessa cultura dos centros regionais. Se lá no leste europeu eles costumam trabalhar esses ritmos em vários momentos, eles trazem para nós aqui no Brasil em diferentes contextos, apresentações tradicionais, às vezes apresentações de grupos especiais, grupos folclóricos. Como é uma dança que não é tão conhecida e que não incorporou elementos de outras danças, ela acaba ficando restrita àquele ambiente, mas é interessante a gente perceber essa cultura, é interessante a gente ter acesso a apresentações de grupos regionais, a bailes específicos, a centros de tradições dessas localidades e a gente consegue ter esse ritmo. Ele é muito empolgante, muito acelerado e vai contribuir também para o nosso acervo corporal de movimentos. Neste vídeo nós falamos sobre as danças de salão tradicionais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!